A paz do Senhor a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de sábado. Hoje nós estamos com a nossa live de testemunho. Aqui quem vos fala é vossa irmã de fé, Laurentina Brito, santomense, residente em Norwich, Inglaterra. É com imenso prazer que estamos aqui mais uma vez para nós fazermos o ID do Senhor, esse projeto que o Senhor colocou no meu coração para levar o Evangelho, para partilhar testemunhos de vidas, para edificar outras vidas. Então, você que está aqui conosco, seja todos muito bem-vindos mais uma vez. Partilhem essa live, deixem o vosso gosto. Interagem conosco, vão deixando mensagem, podem fazer perguntas, amém? Louvado seja nosso Deus. Para dizer que essa live está passando no Facebook, Vencendo a Cegueira, no canal também do YouTube, Vencendo a Cegueira, né? No Instagram não entrou, né? Aleluia. Então, estamos aqui hoje com uma convidada muito especial. A minha sobrinha, Eltina Pereira, minha irmã de fé em Cristo, louvado seja nosso Deus. É com imenso prazer, muito carinho, que eu a recebo hoje nos estúdios do nosso programa para contar o seu testemunho de conversão. Olá, Eltina, seja muito bem-vinda ao programa. Amém, olá, tia querida. Aleluia. Seja muito bem-vinda. É com imensa alegria que eu recebo hoje. Eu creio que os nossos seguidores também, as pessoas que estão conosco, também vão poder desfrutar e glorificar a Deus através da tua vida. Amém? Amém, assim seja. Glória a Deus. Não precisa ficar tímida, fica à vontade. Gente, também contamos hoje com a colaboração aqui do meu querido Adilson Brito, está aí na parte técnica. Hoje nós estamos com um cenário novo, o marido me abençoou com um cenário novo. Então, para louvar ao Senhor, tem participado ativamente aqui nos bastidores, na parte técnica. Então, também temos o nosso irmão aqui, marido, irmão de fé, né? Adilson Brito. Em Cristo nós somos todos irmãos, amém? Então, você que está aqui conosco, partilhe bastante essa live, chama familiares, chama amigo, partilha nos grupos de amizade, de família, amém? Usa esse testemunho para edificar outras vidas, para trazer outras vidas para Cristo. Eltina é uma jovem que, por um milagre de Deus, né, se entregou ao Senhor, e eu creio que vai ser muito edificante. Então, vamos orar e entregarmos essa live na total cobertura do sangue de Jesus e também na total orientação do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar. Querido Deus e Pai, louvado, engrandecido sejas tu, Pai da glória. Pai, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui a falar do teu nome, Pai. Pai, eu te agradeço pela vida da Eltina, eu te agradeço, Papá, por o Senhor ter encontrado ela, ter resgatado ela. Eu também te agradeço por ela ter aceito esse convite de estar aqui conosco hoje, a partilhar o que o Senhor fez e tem feito na vida dela. Pai, nessa hora nós nos submetemos a total controle do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós convidamos, toma esse cenário, toma esse ambiente, derrama, Pai, da nuvem da tua glória. Pai, que nós não venhamos a falar por nós, que as perguntas que saírem da minha boca não saiam por mim, que a resposta ou que a Eltina for falar não saia dela também, mas que saia da total orientação do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós nos submetemos totalmente à tua majestade e à tua presença. Pai, que essa live de testemunho seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Faça, Senhor, as nossas vozes
chegarem às vidas que necessitam, papá. Que esse testemunho, que esse programa de hoje venha servir de edificação, venha servir de avivamento, venha servir de renovo, venha servir de conversão, Pai, para muitas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. E louvado seja nosso Deus. Aleluia! Vão dando glória a Deus, gente. Dá glória a Deus, dá um amém. Chamem ambiente de glória aqui ali para onde vocês estão. Se conecta ali com o ambiente celestial. Amém? E vamos viver esse momento sobrenatural na presença do nosso Deus. Aleluia! Então, vou convidar a nossa convidada para se apresentar. Tá, minha querida Altina, fica à vontade, pode se apresentar, amém? Até parece que estou numa live presencial. Ficar nervosa. Glória a Deus, é mesmo assim. O objetivo é nós ficarmos mais perto possível, mais à vontade, amém? Amém. Então, eu chamo-me Altina, tenho 7 anos, sou de Santo Tomé, já resido em Portugal há mais de 7 anos e sou casada, tenho 2 filhos, uma menina de 4 anos e um recém-nascido de 4 meses. O que mais que eu posso dizer? Não sei. O que mais que eu posso dizer? Sou licenciada também, mas já não trabalho na área onde eu fiz a minha formação, no qual eu fiz a minha formação. Atuo como transista aqui em Portugal. Faço tranças. Sou, como eu posso, irmã da fé da minha tia, congrego na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E estou aqui aberta para as questões que ela vai me colocar para poder partilhar e testemunhar sobre a minha conversão, sobre o meu encontro com Deus, como é que tudo foi. Enfim, eu espero que o meu testemunho possa edificar, fortalecer a todas as pessoas que estiverem ouvindo e que também vocês possam conhecer o amor desse Deus, Jesus maravilhoso, que só conhecer vocês conseguem entender a grandeza desse Deus. Amém. Glória a Deus, louvado seja nosso Deus. Olha, no estúdio também estamos com a nossa irmã de fé, Dina Zalda, que acabou de entrar agora, também vai nos apoiar na parte técnica. A paz do Senhor, irmã Dina, seja muito bem-vinda. Conseguem entender a grandeza. A paz do Senhor Jesus, irmã Laurentina. A paz do Senhor Jesus, irmã Altina. Aleluia. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de nós avançarmos, já que a nossa colaboradora Dina já está aqui, consegue ver se já temos pessoas conosco no Facebook, no YouTube. A Dina consegue ver? Já estamos a arrancar agora, não tem ainda muitos internautas, não. Mas eu creio que nós estamos a partilhar ainda o link, irmã Laurentina. Amém. Glória a Deus. Então, vamos avançar, as pessoas vão chegando. Amém? Então, Eltina, fala-nos um pouco como é que era a Eltina antes de conhecer a Cristo. Como é que é? Eu nem sei. Como eu posso dizer? Como é que eu era? Já nasceu num berço cristão, já conhecia alguma coisa? Como que era? Hoje eu posso dizer, pelo entendimento que eu tenho, eu posso dizer que eu nasci num berço cristão, mas não vivi num lar cristão, né? Porque pelos relatos que eu tenho, é que o meu pai também já frequentava a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu até cheguei a frequentar até os 2 anos de idade, 3, e ponto. Depois, com o andar do tempo, nós deixamos de frequentar a igreja, mas
pela graça de Deus, sempre tivemos pontos de luzes na nossa casa. Tínhamos, o meu sempre implementou princípios, né, como não roubar, não, princípios bíblicos, e até também princípios da doutrina da igreja, né? Cada igreja tem uma doutrina específica, então mesmo não frequentando piamente a igreja, nós já vivíamos alguns princípios da igreja. E também ele sempre Porco, não beber, né? Não beber bebida alcoólica, por exemplo, esses não, princípios. sim, não usar ornamentos, enfim. Então, sempre estava lá aqueles pontos de luzes que eu acho que é uma das coisas que inclinou-nos muito para, depois de grandes, tomarmos o nosso passo de fé. E, pronto, e depois, quando a gente foi crescendo, tinha vezes que nós íamos durante o período, depois deixávamos de ir, íamos novamente, enfim, depois também lá em Santo Tomé tem muita influência de jovens, né? Eu acho que quase a maioria de jovens lá em Santo Tomé, de uma certa forma, ouve falar de Deus. Pode não ser cristãos tão comprometidos, mas ouvem falar de Deus. E eu era uma dessas meninas que também ouvia falar de Deus, frequentava a igreja, mas eu não tinha nenhum comprometimento com a igreja em si. Mas dentro do coração tinha algum temor de Deus quando tu ias fazer alguma coisa que tu sabias que era mal, assim, sentias algum temor ou pronto, simplesmente ias? Não, eu tinha uma sede de Deus, de conhecer quem é esse Deus, porque era uma mistura como eu posso dizer, palavras, tipo, como a gente não está fixado dentro de uma só doutrina, a gente vai pegando de coisas ao redor. Então, tinha pessoas que falavam da vinda de Jesus com aquela sensação de medo, que quem não aceitar vai para o inferno. Então, tinha muito isso, como também tinha aquela sede de conhecer a pessoa de Jesus, porque tinha outras pessoas que passavam outra mensagem de que ele era especial. Então, eu tinha uma sede de conhecer Jesus. Mas isso de dizer quando fazia coisas erradas e se pensava ou tinha medo, não, eu acho que quando eu fazia coisas erradas que meus pais não eu ainda dizia graças a Deus. Olha, para ver o entendimento da pessoa. Parecia que Deus é que me tinha livrado de ter feito coisa errada, né? Enfim, hoje a gente vê que não, pelo conhecimento. Pronto, eu vim crescendo pela disciplina do meu pai, que, graças a Deus, também foi nos encaminhando para a gente conseguir chegar, eu, né, nesse caso, falo gente porque tenho outros irmãos, mas para eu chegar até aqui, claro que tinha que ter o ensinamento, a educação do lar, mesmo não vindo piamente de um lar cristão. E eu, Tina, Então, desculpa aí, é uma das coisas também que houve aquela quebra, que eu creio que vocês também não firmaram, você e os outros teus irmãos não firmaram também bem, porque aquela pessoa que vos apresentou a Cristo, que vos levava à igreja, também chegou a um certo ponto, também parou de ir, né? Que era o vosso pai, que é o vosso pai. Também parou de ir ali, também teve aquele afastamento de vocês também com aquela comunhão, né, da igreja. sim, sim. E depois também a nossa igreja, né? Nós guardamos o sábado e sermos só nós crianças a guardar o sábado quando os nossos pais não guardavam o sábado não fazia grande sentido na nossa vida, né? Então a gente ia pela música, pelos amigos, pelas influências, mas a gente não firmava porque também não tínhamos grandes exemplos em casa, se formos assim dizer. Amém. E depois, agora, fala-nos da tua conversão. Como é que foi essa conversão, Eltina? Bom, vamos ver. Eu já frequentava a igreja lá em Santo Tomé, já fui batizada lá em Santo Tomé. E antes de batizar, eu tomei um estudo bíblico, foi dentro de 15 a 20 dias, foi um estudo bíblico bem rápido, e eu conheci a palavra, ouvi falar de Jesus, mas foi muito raso.
No meu ver, foi muito raso. E havia muitas coisas no mundo que me prendiam e não me deixavam entregar totalmente a Cristo. Então, como diz a parábola, né? Foi a semente que caiu e logo veio um pássaro e devorou. Então, assim que E eu podes, batizei, e podes ah, especificar o que eram essas coisas, o que estava difícil tu largares do mundo, o que mais te puxava para o mundo. eu creio que o que é que mais, depois, assim, conhecimento claro, erra muita coisa. Assim, dizer uma coisa específica, eu não conseguiria mais. Vamos dar alguns Um, exemplos, vai servir também para algumas pessoas se identificarem. ou então, o amor, acho que uma das coisas assim que me afastava, não me deixava entregar explicitamente ou completamente a Deus era o relacionamento. Eu tinha um namorado, né? E na altura quando para entrar na igreja não era propício esse relacionamento, não era saudável, não era certo, enfim. Mas ao mesmo tempo isso me privava porque eu pensava se não dá para estar, se não dá para ter esse relacionamento estando na igreja, então ou eu tinha que deixar o relacionamento e estar na igreja, ou eu tinha que deixar a igreja para estar no relacionamento. Uhum. Então, eu, Eu infelizmente, preferiste deixei a igreja deixar a igreja. para estar no Uhum. relacionamento. Enfim, hoje eu não aconselharia isso a ninguém. Mas, pronto, foi um dos motivos que fez eu não me entreguei do corpo à alma à igreja. E pronto, e saí, deixei desviada como essa palavra, né? E depois de um certo tempo, eu já tinha a palavra de Jesus, então, quando a gente já tem a palavra, é, eu sinto que é mais fácil o Espírito Santo nos convencer, porque nós já somos conhecedores. Então, eu fiz uma promessa, eu disse para Deus assim, que estávamos a tratar de documento para virmos estudar fora do país. E então eu disse para Deus, se o Senhor permitir que eu vá estudar fora, eu vou entregar minha vida a Ti. Quando eu Aleluia. chegar lá, vou me entregar, vou guardar o sábado, vou fazer todas as coisas que eu conheço. Então, quando eu cheguei aqui, até eu perguntei onde que é a igreja e tal, uma pessoa falou assim, essa igreja adventista aqui é muito longe, para ir a pé não dá, enfim, colocou muito obstáculo, e eu deixei passar, não prometi, não cumpri aquilo que eu prometi ao Senhor. Mais E uma vez pronto, o mundo foi mais forte, né? A influência é, do mundo foi mais forte. foi, pronto. Depois eu comecei, como todas as jovens, né? Indo para a festa também não era nenhuma festeira assim, mas uma vez ou outra, amizades, enfim, coisas que na adolescência a gente vai fazendo sem dar conta de que às vezes já acabamos por entrar em encrencas e sofrimentos desnecessários. Mas depois, um belo dia, foi quando chegou a quarentena. A gente estava vendo aquele caos todo, as turbulências, as coisas que estavam causando, dá sempre um temor, e falar, será que Deus já está a vir? E eu ficava questionando o meu interior, por que que eu vou, será que eu vou morrer sem aceitar Cristo? Eu tinha muito esse receio. Mas Uhum. também eu tinha aquele sentimento de que, por que entregar a Cristo só para não ir para o inferno? Não parecia verdadeiro. E eu queria que fosse verdadeiro. E a pergunta que eu questionava muito a Deus era: se o Senhor existe, por que que existem muitas mortes, muitas coisas? E também eu sempre dizia assim: eu só vou entregar a Cristo quando eu tiver minha casa, quando eu estiver casada, aí eu vou estar livre para poder Misericórdia. Ali a coisa estava bem e contrária, né, Altina? Porque a palavra de Deus nos diz que primeiro buscai, né, o reino dele e as outras coisas, as demais coisas ele nos acrescenta, né? é Nesse verdade. caso, a Altina queria colocar tudo primeiro. Depois Sim, Deus, porque Deus eu tinha mais aquela
de que quando eu tivesse tudo, eu conseguiria entregar de corpo e alma a Deus. Porque eu sempre falava, não, tem que estudar, eu não posso ir para a igreja porque tínhamos aula no sábado. Então, sempre tinha algum motivo para eu não me entregar completamente a Deus. Então, eu disse, não, quando eu tiver minha casa, meus filhos, lá ninguém vai mandar em mim, sou eu mesma, vou decidir fazer minhas coisas. E E tudo eu isso, gostava de Eltina, tudo isso é artimanha do diabo. É assim que ele vai assistir. prendendo muitas pessoas, né? Muitas vidas, e nós, o Espírito Santo ali a chamar para nós virmos, e nós vamos adiando, né? Como a palavra diz, porque nós nunca vamos estar totalmente plenos em tudo, porque a cada dia vai aparecendo novos projetos. Se tu fores ver, depois que tu conseguiste casa, vieram outras coisas, né? Então, É nós verdade. vamos sempre procurando uma coisa, depois de eu fizer tudo, depois de fizer tudo, quando nós damos conta, passamos por essa vida, né? E porque ele diz, se tu fores fiel um pouco no muito, ele te coloca, né? Agora, se nós não formos fiel no pouco, esperar até eu ficar com tudo realizado ali, esse dia nós sabemos que nunca vai chegar, porque sempre projetos novos. É verdade. E pronto, e depois eu gostava de assistir muita série. Eu passava a madrugada a assistir série. E então era a escola e para casa assistir série. Eu comecei a sentir um vazio muito grande, porque tipo, a vida começava a ficar sem sentido. Eu disse, eu vivo só para isso. E um belo dia eu estava ouvindo o toque do Espírito Santo. Eu já sabia o que era o toque do Espírito Santo, só que eu estava a ignorar o Espírito Santo. E um dia eu estava assistindo uma série e eu estava sentindo muito assim, aquela voz, volta, volta. Ah, eu tenho uma irmã, minha colega também de idade, e ela era mais virada para as coisas de Deus. Ela também não frequentava a igreja nem nada, mas, por exemplo, se via alguns irmãos para estudar a Bíblia, ela aceitava, ela lia a Bíblia. Eu não queria saber de Jesus para nada, eu não atendia ninguém que falava de Jesus, não ouvia louvor, não fazia nada. Então, ela estava mais propícia. Mas só que o bonito é que Deus foi tocando o nosso coração ao mesmo tempo, porque eu creio que se Deus tocasse só o coração dela, ela era muito influenciada também por mim. Então, quase que ela também não aceitava. Eu acho que eu era uma pedra Ia de haver um tropeço na vida embate dela. aí, uma divisão entre vocês as duas que eram muito Sim, unidas, né? sim. Então, Deus teve que trabalhar com nós duas juntas. Aleluia. Então, nesse dia que eu estava assistindo a série, eu comecei a ter um conflito dentro de mim, de aceitar, não aceitar. E eu lembro-me que eu não adormeci, eu apaguei. Porque eu tenho o hábito, mesmo que eu assisti série, eu estou com muito sono, eu desligo o telefone, ponho embaixo da almofada e durmo. Eu nunca durmo com a série ligada. Tem pessoas que dormem e o telefone capota. Isso não acontece comigo. Mas naquele dia aconteceu. Então eu disse, eu sinto que eu não dormi, eu apaguei. É quando eu tive um apagão. Quando diz que Deus deu a Abraão um sono profundo, eu sinto que foi isso que aconteceu comigo. E depois eu sonhei que eu estava num supermercado com a minha mãe e estávamos a fazer compras. Depois estava a começar a cair pedras onde nós estávamos. E eu estava dizendo para ela, nós temos que ir para a igreja, nós temos que ir para a igreja, com muita insistência. E eu não sei, eu sinto que naquele momento eu soltei a mão da minha mãe e eu acordei quando eu soltei a mão dela. E depois, nesse dia, eu levantei e falei para minha irmã que eu tive esse sonho, ela também teve o seu sonho no mesmo dia. Então, nesse dia, eu disse, olha, já não vou mais resistir, vamos à casa do Senhor. Então, a partir de lá, eu tomei a decisão de seguir a Cristo. Claro que vamos tendo batalhas e tudo, mas foi nesse dia que eu decidi caminhar com Cristo. Glória a Deus, louvado seja nosso Deus. E eu lembro-me que um dia estávamos a conversar sobre isso, que tu contaste, sim, sobre esse sonho. Ali Deus também depois te deu uma interpretação, né? Que precisava, se calhar no mundo espiritual também estavas muito presa
né, as doutrinas, coisas que a tua mãe também dizia que também influenciavam um pouco de tu não ires à igreja, e esse soltar da mão na tua mãe, da tua mão no sonho também foi ali um rompimento, né? Que é para você seguir um caminho novo, Sim, porque muita gente não entende, mas a nossa vida, nós não somos só essa vida física aqui, nossa vida também é espiritual, né? E o mundo sim, espiritual tem muita influência na nossa vida, muita coisa que nós estamos presa no mundo espiritual que nos impede de ter um avanço na nossa vida física. sim, Né? sim. É igual como eu disse no início, que na primeira vez que eu batizei, eu me deixei levar pelo relacionamento que eu tinha, então isso foi me prendendo e eu decidi não seguir a Cristo. Então, nessa segunda vez, depois de muito tempo que eu vim ter esse entendimento, eu senti que eu precisava cortar um laço invisível com a minha mãe. Por que que eu digo isso? Porque a gente estar na igreja foi devido muito também à minha mãe, porque ela sempre foi falando, vamos para a igreja, porque ela acredita muito em sonhos. Por exemplo, se a gente sonha com um gato preto, o gato não sei lá o que, então todo mundo vai para a igreja. Então, ir para a igreja também deveu-se a ela. Mas o que que acontecia? Eu tinha um temor muito, um amor muito ligado à minha mãe. Eu gostava de fazer coisas para agradar ela. Eu não gostava assim, tipo, para ela ficar triste. Eu não sei explicar mais ou menos isso, né? Mas eu tinha um laço com ela que parecia-me que se eu entrar na igreja, aquele laço que eu tinha com ela ia soltar, porque como eu posso explicar aqui para as pessoas Ela não me queria que vocês fossem à igreja, mas não firmar muito. Era mais ir naquela para ter mais a proteção de Deus do que realmente aquela entrega toda, né? Abrir entender, todas porque aquelas coisas. na igreja tem não comer isso, não beber isso. Então, eu ficava com aquele receio assim, se eu for para a Ela igreja, não, então eu já não não vou mais compactuava, conviver né, com a com minha aquelas mãe. regras todas. Então eu ficava pensando assim, se eu vou para a igreja, eu já não vou conviver com a minha mãe, não vou mais fazer isso que ela gosta e que eu gostaria de estar fazendo com ela. Então, eu ficava presa nesse relacionamento invisível com ela. Então, eu sinto que no sonho eu precisava de cortar esse laço que eu tinha para quando eu entregasse para Deus, por exemplo, se ela fosse opor, eu tinha que ter a força de compreender, dizer assim, olha, eu concordo que você se oponha, mas eu vou seguir agora esse caminho. Então, eu precisava cortar esse laço invisível com ela. Uhum. Foi esse entendimento que eu tive depois de algum tempo na fé, eu fui ter esse entendimento que eu estava pensando, por que que eu sonhei com a minha mãe? Por que não outra pessoa? Né? E ao mesmo tempo, claro que eu também gostaria que ela viesse, né, a entregar a vida dela a Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja nosso Deus. E Hoje, Eltina, também tem um ponto muito forte ali na tua conversão. Na hora que tu decidiste entregar a tua vida a Deus e largar os maus caminhos, largar aquilo que não agradava a Deus, foi quando descobriste que estavas grávida. olha aí, bem, Também tem essa, né? Mais um é, desafio. Uhum. a vida é um desafio e a gente vai sempre, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós prometemos a Deus. E às vezes nós prometemos coisa que nós não cumprimos. Então, quando eu me converti, eu já estava com meu namorado, que hoje é meu esposo, e nós não estávamos licitamente, nós já tínhamos uma relação sexual ativa, ele não vivia comigo propriamente, mas já várias vezes já estávamos juntos, e enfim, né, a liberdade nos dá estar fora do, da presença dos pais. Então, quando eu conheci a palavra e me entreguei a Cristo, eu disse, olha, essa parte também vai ter que se endireitar. E então eu conversei com ele, eu disse, olha, vamos ter que parar por aqui, porque não estamos a ir bem diante do Senhor, ou vamos casar, ou vamos ter que colocar um ponto final. Só que acontece que ele também é da igreja adventista batizado.
Acontece. Eu vou ter que pedir uma licença porque ele não gosta muito de falar da parte dele. O que acontece? Ele me disse assim: olha, eu vou ficar aqui com você, já que está nessa onda de espiritualidade muito forte, porque todos os dias estávamos com louvor, oração, quando a gente entrega o Senhor naquele primeiro amor inicial, todos os dias eu encontro com o Pai. Então ele me disse: eu vou ficar aqui com vocês na vossa casa, porque depois, se eu for para minha, esse momento vai morrer, eu não vou permanecer firme. Então deixa ficar aqui. Aí eu disse: ele, não, se você ficar aqui, nós não vamos mais ter encontros. Agora, como é que isso vai acontecer se nós estamos a dormir na mesma cama? Por isso que tem coisas que não fazem muito sentido. Eu vou dar uma licença aqui só para falar, né? Para jovens casais. Se você diz que não tem vida sexual ativa e tudo, então não vai fazer muito sentido você estar muito a sós com o namorado. Por quê? Porque a nossa carne é fraca. Então, se a nossa carne é fraca, nós não podemos dar oportunidades para que a nossa carne venha a cair em tentações e pecar. E é isso que aconteceu. Eu deixei brechas para que as coisas viessem a acontecer. E já prometido ao Senhor que nós não iríamos mais ter relações, viemos a ter. E foi nessa fase que tu engravidaste. Meu Deus! Eu pensei que tu já tinhas entregue, tu depois que descobriste, afinal já havia ali um acordo, né? De não terem mais essa parte física, porque nós fazemos que vamos ressaltar bem, Eltina, para quem está nos acompanhar, jovem que está a namorar, né? Eu sei que, infelizmente, muita gente começa da maneira errada. Eu também comecei da maneira errada, né? Eltina começou da maneira errada. A maioria das pessoas começa da maneira errada, né? Porque Deus diz que enquanto o namorados, né, não pode ter vida sexual ativa, que nós devemos guardar nossa pureza, guardar nossa santidade até o casamento, que o nosso namorado não é quem tem poder sobre o nosso corpo, quem deve nos ver nua, apossar do nosso corpo, ter momentos, é o nosso marido, depois de já estar aquela aliança perante os homens e perante Deus, né? Antes do casamento, não é permitido pela lei de Deus. Deus não aceita. Infelizmente, muita gente faz, até dentro da igreja ainda, muitos jovens ainda caem no pecado da carne, mas não foi assim que Deus instituiu que seja, né? Então, muita gente começa mal, como eu estava a dizer, né? Porque a maneira certa é primeiro nós namorar sim, namoro é o que? É conhecer, né? Decidir mesmo, conhecer bem, ver se essa pessoa que nós queremos, e depois para nós entrarmos no compromisso de casamento. Ali no casamento, sim, agora a palavra vem nos dizer que o corpo da mulher já não pertence a ela, pertence ao seu marido, o corpo do marido já não pertence a ele, pertence à sua esposa, né? Mas, infelizmente, o Satanás, né, que está nesse mundo a governar, faz tudo errado. A pessoa logo muito cedo já entra na vida sexual, né? Por isso que também não dá certo, depois fica com esse, fica com aquele, fica com uma vida sentimental totalmente arrebentada, destruída, muito sofrimento. Por quê? Porque nós fazemos o errado. Nós não fazemos aquilo que Deus realmente, né? Muitas vezes nós dizemos que tem essa desvalorização, que o homem não valoriza a mulher. O homem não valoriza a mulher porque nós, mulher, também não nos valorizamos, né? Nós decidimos entregar o nosso corpo para o homem que não é nosso marido. Por isso, então, ele sente-se à vontade, né, de depois fazer o que ele bem quiser, porque nós já entregamos a pedra preciosa para ele antes de ele ter algum tipo de compromisso conosco, porque namoro não é compromisso. Na hora do namoro ainda não tem compromisso, está na hora de conhecer, né? Nem o noivado ainda, até o noivado pode romper. Mas depois do casamento, Deus diz, não, já depois do casamento, já nós não estamos mais permitidos a nos separar. Amém? Amém, Tina? Pode também reforçar um pouco mais, pode continuar. Sim, e foi como essa situação que tinha, foi o que eu estava contando às pessoas que dei quando eu conheci a palavra, mas eu estava omitindo a parte de que eu já tinha falado para Deus que não iríamos mais
ter relações sexuais. E com isso eu quero pedir licença também para falar para as pessoas, se vocês, antes de ter tipo, se acontecer alguma coisa na vossa vida, vocês não estão a ser reais com Deus, isso vai limitar muitas bênçãos de Deus para a vossa vida. Porque quando eu estava no processo para entrar no casamento, Deus estava a trazer tudo que eu precisava confessar e pedir perdão. E numa bela altura, Deus me fez lembrar disso que eu já tinha esquecido. Deus disse assim: você prometeu que você não iria mais ter relações sexuais com ele, que agora é meu marido, e você teve, por isso que teve a tua filha, mas você diz que você estava grávida antes de conhecer a palavra, isso é mentira. E foi que eu me caí em mim, isso foi o Espírito Santo a falar comigo. Meu Deus! Isso. Eu peguei isso, fiz uma verdade na minha vida, que eu a história real. Então, quando Deus me trouxe isso em memória, que disse: ai meu Deus, é verdade, é que eu caí de joelhos, pedi perdão para Deus, disse: ai, me desculpa, Senhor, é verdade. E depois de várias confessões da minha vida, tanto do passado, do presente, tudo isso, que Deus veio me abençoar com o casamento. Mas pronto, eu só queria falar essa parte que muitas vezes nós não estamos a receber bênçãos completas, porque nós não estamos a confessar de fato tudo que nós precisamos confessar para pedir perdão, porque o inimigo ele vai tomando legalidade na nossa vida por causa de coisas que nós deixamos, brechas que nós deixamos abertas e também pelos pecados não confessados. Porque não é porque Deus não sabe, Deus sabe, mas Deus precisa que nós falemos e que nós venhamos a arrepender daquilo que nós fizemos para que depois ele possa cobrir com seu sangue da cruz. Enfim, e pronto. Então, com isso... Tina, aqui também tem um ponto, algo que você falou muito, que também também serve de alerta para muitos jovens, né? Para muitas pessoas, não só jovem, tem muita gente adulta que está já na presença de Deus, que ainda também não tem marido, que é solteira, que está à busca ainda do seu Adão, né? Tu falaste uma coisa, quando vocês estavam até aquele momento de avivamento, aquele primeiro amor, aquela chama, o que é que ele disse? Ele disse: olha, quero ficar aqui na tua casa, na vossa casa, para que eu também esteja nesse movimento dessa chama, né? Então, e você aceitou e ali que houve. Isso foi uma armadilha de Satanás, tá vendo? Pela falta de sabedoria, vocês não conseguiram discernir. E muita gente também assim, porque muita gente vai fazer coisa que aos nossos olhos nós achamos bem, mas não é o que Deus quer. Por isso que Ele tem nos ensinado, antes de nós fazermos alguma coisa, para nós consultarmos a Ele. Por ali foi onde Satanás viu para te pegar, foi uma ratoeira. Então, como é que você quer se consagrar? Como é que você quer se entregar e vai deixar o namorado dormir aqui em casa contigo, tá vendo? Eu sei que isso também pode tocar em muita gente, que é verdade. Por isso que Deus diz para nós sermos vigilantes, né? Para nós também sermos vigilantes. Quando nós não somos vigilantes, nós caímos assim numas ciladas bem... Né? Umas ratoeiras. E pronto. Foi um período bem desafiador. Eu acho que foram tendo muitas provações que não eram necessárias eu viver se eu, de fato, me firmasse. Eu não me firmei completamente. Mas, pronto, Deus, na sua misericórdia, foi caminhando conosco. Mas por que existe os nãos de Deus? Teve uma sábia que ela diz assim: não de Deus é uma bênção. Quando Deus diz não, é bênção. Então, Deus nos diz não para que a gente venha a não sofrer, a não passar por dificuldades desnecessárias. Enfim, e pronto, isso veio acontecendo, eu passei por muitas dificuldades até aqui onde eu estou, mas tudo na presença de Deus. Tem algo muito importante aqui, que tu também depois já não voltaste para trás. Não largaste esse Deus, continuaste firme e ali a tua fé cresceu muito, né? Algo em ti que assim chama-me muita atenção, né? É a tua fé. Tu ali cresceste mesmo a fé, agarraste de Senhor, eu fiz a coisa errada, mas eu creio que o Senhor é poderoso para
para acertar tudo, né? Então, mesmo depois do casamento foi assim um milagre, uma coisa sobrenatural que pode contar, né? Louvado Aqui, seja nosso Deus. foi uma coisa que me desbloqueou muito. Aqui eu já vou introduzir a minha tia Laurentina. O que acontece é que nesse momento nós somos de religião diferente, né? A tia, eu não sei bem, eu esqueci qual é a Evangélica. religião Evangélica evangélica. pentecostal. Mais para E pentecostal. eu sou da igreja adventista do sétimo dia, mas isso eu vou dizer aqui para a gente ver que os filhos do Senhor estão em todos os apriscos, como diz a palavra, né? Eu tenho filhos em outros apriscos e cabe a mim conduzi-las. Por quê? Aleluia. Porque foi nessa fase que foi outra pessoa de outra igreja que veio fortalecer muito a minha fé, porque quando aconteceu que eu engravidei, eu fui entrar em contato com a minha tia Laurentina, que está aqui presente, então ela foi fazendo manhãs de oração, então toda manhã, às 6 da manhã, ela me ligava, nós orávamos constantemente, sem cessar, foi 1 mês ou 15 dias, só na oração, e que foram me fortalecendo, me reavivando, e foi lá que eu disse a Deus assim, se o Senhor me pegar pelas mãos e me conduzir, eu vou ser uma testemunha viva para outras meninas que pela infelicidade da vida também vão acontecer as mesmas coisas, porque o inimigo vai estar nos ensinando a todas, mas eu vou ser uma voz viva de que Deus restaura, Deus trabalha no nosso coração, Deus nos tira da vergonha. E uma palavra que eu lembro muito da oração da minha tia foi que ela dizia assim: Deus, Ele entregou a sua vida, tira ela, Senhor, dessa vergonha, ela agora é serva. Então, essas ficaram no meu coração e pronto, de fato, Deus sim me tirou daquela vergonha. E Deus, quando o seu filho pródigo, ele viu, lembrou-se do pai e foi ter com o pai recebeu ele de braços abertos, deu ele veste nova, colocou o anel nas suas mãos e foi de fato isso que Deus fez na minha vida. E porque minha fé foi fortalecendo, porque nós vivemos muitos testemunhos, muitas coisas. Teve uma fase que, com a quarentena, eu trabalhava e eu deixei de trabalhar no sábado. Eu deixei de trabalhar no sábado, que é, né, porque pronto, a nossa igreja nós guardamos o sábado. Então, eu deixei de trabalhar no sábado e quando chegou a quarentena, eu fiquei mesmo sem trabalho, nós estávamos a estudar e depois nós também tínhamos um certo receio muito dinheiro para minha mãe, porque o câmbio de Santo Tomé para Portugal é muito desvalorizado, né? Para lá é muito dinheiro e para cá fica muito pouco dinheiro. E chegou uma altura que ela enviava dinheiro, nós não tínhamos dinheiro para pagar a renda da casa e não tínhamos dinheiro para comprar comida. Então nós começamos a jejuar e a orar. Um dia, quando já não tinha mais quase nada na dispensa para a gente comer, nós dissemos assim, olha, vamos fazer jejum e orar até das 9 até as 17 horas. Então nós oramos, cantamos esse dia todo. Hoje é meu marido, né? Ele estava lá a orar, mas ele não sabia qual era o motivo da Qual era o oração. motivo? O homem hoje ele fala, Michel, como assim? Você não me falou, não fazia Esse jejum era mesmo jejum da falta. Então, Não era só jejum de renúncia, era mesmo por não ter. sim. E nós estávamos a orar das 9 às 17. Foi o que nós prometemos. Quando bateu as 17 horas, liga-nos um irmão da igreja, que nós nunca falamos com esse irmão sobre isso. Se eu não falei para meu namorado, imagina para esse irmão. E então o irmão liga e fala: Olá, irmã, está tudo bem? Olha, nós temos aqui um cabaz de alimento. Vocês conhecem alguém que está passando por necessidade? Meu Deus! No teu coração tu já disseste eu própria. Ele disse, olha, irmão, é mesmo para essa casa que está precisando. Meu Deus, está bem a mão provedora.
Nosso Deus é bom demais, meu Sim, Deus, que sim. provisão. Depois veio um cabaz com legumes, com arroz, ai, muita coisa que nos rendeu 15 dias. Depois Meu também Deus, teve uma vez que a minha mãe estava dizendo que ela não tinha dinheiro para nos pagar, para nos enviar, que ela só conseguiria enviar 200 euros. Agora, só a casa já era 250. Então, nós começamos de novo, Jesus deu ração para isso. E quando, pronto, nós oramos e deixamos na mão de Deus e fomos caminhando fazer alguma coisa. E ela liga-nos e diz, olha, eu consegui enviar 400 euros. Eu disse, "Xê, de 200 glória para a Deus, euros. Então dobrou. eu liguei para ela e disse, "Xê, onde que mamãe conseguiu esse dinheiro?" Ela disse, eu também não sei. Letícia está fazendo conta aqui, viu que tinha 18 mil na conta. Agora, como assim tem 18 mil na conta e não sabe? Eu sinto que foi Deus que fez isso, mas... Gente, esse 18 mil não é dobra. Se fosse 18 mil euros, seria muito bom, mas mesmo esse 18 mil dobra é bom, foi muito bom. É, Glória a Deus. ele foi realizando muitos milagres Mais uma e a gente provisão, né? diz? Mais uma provisão do nosso Deus. Sim, sim. E pronto, então Deus foi realizando muitas bênçãos na nossa vida e foi nos fortalecendo cada vez mais. Amém. Quer colocar alguma pergunta? Eu posso Pode continuar. continuar, pode continuar. Está Pronto, muito abençoado. Irmã Dina, diz o que é que os nossos, quem está conosco está ali a interagir. Estão a gostar do testemunho, gente? Vão deixar no vosso comentário, amém? Participem. Irmã Laurentina, graças a Deus, nós temos muito, como é que eu digo, família em Cristo conosco, Aleluia. amém? Tanto no YouTube como no Facebook. Nós temos aqui desde o começo o irmão Daniel Rosa, Amém. A paz, amém? Daniel. Deu a paz do Senhor Jesus. Glória a Nós Deus. temos bem recente a irmã Maria Teresa Teixeira, temos a irmã Tuto Glória a Deus. Fernandes, A glória a paz, Deus. amada, paz. Temos também a irmã Maria João. Oh, a paz, irmã João. Glória a Olha, Deus. são muitos, tem umas mensagens aqui a dizer, faz uma interrupção, faz uma introdução. Mas sempre pode interpretar Está também, irmã Dina. muito abençoada, amém? Está muito Glória a abençoado mesmo o testemunho da irmã, amém? Sim, temos muita gente a interagir. Irmã Filomena, Glória a Deus, a paz, louvado irmã seja Deus. Filomena, guerreira de Jesus. Deixe-me dar só uma atenção também no YouTube, Amém. amém? Assim, todos. Também temos Regi, temos irmã Manilza Paula. A paz, irmã Régia, a paz, irmã Nilza. Todos irmãos de fé. Oh, glória. amém. Glória a Deus. Por No campo por de isso disse uma felicidade, né? família, né? Temos aqui uma família toda Amém. online. É sempre Amém. bom quando nós vemos nossos familiares, né? Vemos uma vida a converter. É muito bom, muito abençoado, mas quando é alguém perto do nosso coração, melhor, né? Assim, aquela felicidade, nós termos, a cada dia vemos nossos familiares a nos converter, é uma bênção. Então, tem aqui hoje a minha sobrinha comigo nesse programa, minha irmã de fé, é abençoado demais. Amém. Amém. Glória a Deus. Eltina, fala-nos um pouco do casamento. O casamento Meu Deus, foi. sair de menina para uma mulher, né? Sair de Santo Tomé para estudar. Ali houve aquele processo, agora já ser mãe, depois se tornou esposa. Fala-nos um pouco dessa transição, esse desafio de sair de menina para mulher, de menina para mãe, menina para a esposa. Deus foi trabalhando de forma sutil, porque quando eu estava dizendo, quando eu falei para ele, quando eu descobri que eu estava grávida, nós dois éramos duas crianças, né? Vamos dizer. Ele ficou tribulado do lado dele, eu fiquei tribulada do meu lado. Enfim, depois eu disse, olha,
Eu queria a todo custo casar, porque tinha que ser. Ai, minha cabeça vai estar doendo. Agora que eu estava a lembrar bem de Deus, né? É que meu Deus vai dizer. Como é que Deus vai viver assim, né? Só que depois ele. Hoje eu entendo. Todo mundo entender isso. Ele estava a dizer que não, que ele não vai casar, porque na mente dele eu estava indo casar só porque eu engravidei, não porque eu gostava dele, porque eu queria criar uma família. E naquele impulso também eu só estava a cobrar o casamento, não queria saber de mais nada, enfim. E foi nisso que também a tia Lagoinha estava a me explicar na altura. Como agora que vocês vão ter filha, que vão terminar? Não, Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que liberta. E e também tinha outro irmão na minha igreja, que até foi meu padrinho também no casamento. Ele também, pela sabedoria de Deus, foi lá em casa, orou, e ele conversou comigo. Ele disse: Olha, vocês já fizeram mal, sim, de fato e tal, mas agora não é hora de lutar dessa forma. Ele também é novo, ele também está vivendo os seus conflitos, você também é. Então, a melhor forma é levar isso a Deus e indo seguir de forma sábia. Então, quando ele saiu lá de casa, ele falou comigo, e ele saiu lá de casa, eu ajoelhei, eu orei e disse: Deus, eu estou nesse impasse que eu não sei, porque tinha um grupo de pessoas que queria para eu terminar com ele, porque ele não quer casar, tem que terminar. Outro grupo que dizia que tem que ficar. Eu estava no meio sem saber o que eu fazia. Então, eu disse: Deus, que é isso? Me liberta, porque eu não sei o que é que eu faço. Me ajuda, eu vou abrir a Bíblia nesse momento, aonde que eu pôr o dedo, o Senhor vai me dirigir para eu poder saber o que é que eu faço. Então foi que o Senhor deixa-me só, eu vou abrir a palavra, peço a permissão, eu só não falar errado o que Deus me falou. Foi nos Salmos, creio Salmos 37. Deixa-me só confirmar, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Gente, vamos partilhando. Amém? Partilhem. Glória a Deus. Sim, então Olha, foi no Salmo 37 que eu coloquei a mão e no versículo 13, 4 e 5, que diz assim: amém. confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E na altura, o desejo do meu coração era me casar. Então, eu disse: pronto, então eu vou continuar com ele, porque o desejo do meu coração era casar. Eu Casar, estava não grávida, quer ele era separar. pai do meu filho. Esse foi o entendimento que eu tive. Por isso que é muito Aleluia. importante para a pessoa buscar discernimento em Deus. Não baseiam simplesmente, porque aconteceu com ela, eu vou seguir assim. Não. O que eu Uhum. vos aconselho é, vão ter com Deus, porque ele guia cada pessoa de forma diferente. Ele Aleluia. usa muitos testemunhos para fortalecer, mas sempre ele vai guiar de forma diferente. Então, Amém. foi nesses salmos que eu me agarrei, com Uhum. orações e tudo. Então, nós voltamos a ficar juntos. Só que o que acontece? Era ficar junto muito superficial, porque ele estava na casa da irmã dele e eu estava na minha casa. Nós não estávamos a tomar uma decisão final. E a minha irmã, na altura, vivia comigo, só que depois terminamos, ela terminou primeiro do que eu, e estava à procura de trabalho. E muitas vezes Deus vai tirar pessoas da nossa vida para permitir que a gente possa avançar, né? Tirar que eu Uhum. falo tipo Outro afastar. nível. Uhum. Sim, exatamente, porque quando ela estava aqui, ele estava no conforto de que ele dizia: não, ela de qualquer forma tem alguém apoiar ela. Então ele também não se firmava. Então Deus permitiu que a minha irmã fosse encontrar trabalho no outro lugar e eu fiquei sozinha. Uhum. E eu já estava grávida de 8 meses. Então eu disse: Olha, minha irmã vai embora, tu vais ter que vir morar aqui comigo, porque já estou na reta final. Olha, para ver como é que foi o nosso cruzamento, bem torto. Mas pronto. E pronto, depois ele veio, erra tudo, divisório. Eu pago minha conta, ele paga a conta dele. Uma confusão. Mas com sabedoria,
com intimidade com Deus, eu orava muito, eu buscava muito ao Senhor, eu meditava muito na palavra para buscar discernimento e Deus foi endireitando as veredas, como diz a palavra, né? E Aleluia. eu tive a minha filha, depois eu disse para ele, olha, eu já tenho a minha filha, não vou estar a pedir mais a minha mãe dinheiro, porque eu já não me sinto mais confortável em fazer isso, como se isso fosse uma responsabilidade dela, porque eu já não sinto que eu sou mais uma responsabilidade dela. Eu sei que ela vai me ajudar sempre, mas não mais com esse cargo de responsabilidade, porque já não sou uma menina a estudar. Agora também já sou mãe. E Deus também deu sabedoria, então ele também assumiu e fomos vivendo juntos, até que chegou a fase de voltar à história do casamento de novo. Ai, meu Senhor. Sempre que falar de casamento era um inferno no meu coração, porque ele dizia que não, para eu não contar com isso, que ele não quer. Olha, meu Deus, eu chorei tanto. É por isso, gente, se for para começar, comecem certo, para vocês pouparem do sofrimento desnecessário. Qual mulher que não vai querer casar? Qual mulher que não quer ser pedida em casamento? Eu sinto que muitas mulheres querem, 99% de mulheres querem casar, querem ser pedidas em casamento. E quando você já está com alguém dentro de casa, vocês gostam. E fica essa fraqueza do lado do homem, não quero casar. É muita dor. Eu digo porque eu senti isso na pele e eu não gostaria que ninguém sentisse. E, então, eu comecei a Porque orar muito. também pela nossa fé, cada vez que você vai ter encontro com Deus, você se sente indigna, né? Você diz, meu Deus, eu não estou alinhada aqui ainda nessa parte, essa parte que o Senhor tanto quer, eu ainda não estou. E sempre também o inimigo da alma vem falar, olha, a tua vida está correndo assim, assim, porque você está no relacionamento fora de casamento, você não está fazendo vontade de Deus, né? Sempre também Sim, fica essa divisão dentro do às vezes nosso eu espírito. vergonha. Uhum. Às vezes a igreja ficava com vergonha. Hoje tu és de uma igreja bem rígida, tem muitas doutrinas. Eu não podia, porque eu queria me batizar de novo, porque foi nessa altura que eu dei por inválido aquele meu batismo inicial, porque lá eu batizei pela igreja. Então eu queria batizar por ter conhecido a Cristo, que para mim é uma diferença Aleluia. muito grande. Você Amém. pertencer a uma igreja e você ser amiga de Cristo, de Jesus, para mim é uma diferença muito grande. Então, eu queria batizar porque eu conheci Jesus e não a igreja. E mas Aleluia. não me Glória a estavam. Deus. Então, nós Obrigada, vamos Jesus. desse episódio, porque se não está casada e já tem relacionamento sexual na igreja, não permitem o casamento. Eu estava muito frustrada. Então, eu disse que, meu Deus, a minha tia Laurina disse, o Senhor vai me tirar dessa vergonha. Eu acredito nessa oração. Porque é que o Senhor faz? Isso já há 2 anos, 2 anos orando. E Uhum. depois chegou Meu uma Deus, ainda foi um tempo. Sim, teve vezes que eu desisti, disse, olha, vai ser assim, que seja. Depois, enfim, foi cada Tina, pastor que... Eltina, Sim, tem um particular aqui que nós esquecemos muito. Deus nos perdoa, mas não nos isenta das consequências. As consequências sim, eu também aprendi isso. passar pelo processo para nós arrependermos, amadurecermos e saber que lá à frente não é para cometer o mesmo. Deus nos perdoa, mas Ele deixa-nos passar, ter as consciências do nosso caminho, que nós escolhemos. Porque hoje, Exato. nós falamos para muita jovem, olha, não se entrega, guarda a tua santidade, guarda a tua pureza. Ela também não viveu a vida dela, também não fez, mas tem um processo muito difícil que muitas não aguentam, muito caem em depressão, né? Quantas jovens, quantas pessoas que nós não vemos ali, porque a bagagem de uma em passar por sofrimento não é bagagem de outra. Então, se você puder evitar esse sofrimento, é melhor evitar esse processo, é melhor ouvir de quem já passou e seguir, dizer, não, se é assim, então eu vou escolher fazer o certo, né? É verdade, foi assim que eu aprendi. Diz que Deus me perdoou, mas as consequências dos meus atos estavam mesmo ardentes. Mas é maravilhoso porque Deus
continua no processo conosco, porque quando diz também que Jacó mentiu para tomar a bênção do pai, ele teve uma vida de muito sofrimento, mas em tudo diz que Deus esteve com ele. Então Deus não nos abandona. Deus sofre também porque nós vamos sofrer, mas é pelas escolhas, né? Nossas próprias escolhas. E ele alivia muito, hein? Muito Deus vai nos aliviar. Enfim, pronto, tinha vezes eu deixava de orar, esquecia, para não ter que estar sempre a tocar no assunto. Só que o que é, às vezes nós temos pressa, sabe? Nós vamos orar, Deus já nos entrega a promessa, mas nós ficamos com um fogo de que não tem que acontecer hoje e vamos colocar o pé pela mão. Lembram do José, quando Deus dava sonho e dizia que ele ia ser grande, em vez dele guardar ou falar com humildade, ele já ia esfregar na cara dos irmãos que ele que era o grande e tal. Isso às vezes vai dificultar a bênção de Deus na Mesmo ir nossa vida. parar na cova, né? E depois você escapa. Sim, porque quando eu ia orar, Deus me dava certeza no meu coração que eu ia casar e que ia tudo dar certo. Mas quando eu saía dessa oração, só eu ia correr e dizer ao meu marido assim, então nós já vamos casar. Ele me dizia, não. Ai, meu Deus, eu vesti de novo. Só uma vez E Deus orar me de disse novo, ia chorar de novo ao pé de Deus. Deus me disse assim, você tem que entender que não é pela tua força, não é pela tua palavra, é por mim. É através Amém. de mim que você vai casar. E quando eu tive esse entendimento, eu parei, mas eu continuei orando. Eu parei de estar toda hora aí, falar no ouvido dele, nós vamos casar, porque eu queria que fosse pelas minhas palavras, e não foi pelas minhas palavras, foi pelo aquilo que Deus também trabalhou no coração dele, porque Deus também não faz nada forçado. Deus não me deu ele a força. Deus também trabalhou no coração dele para que ele Amém. pudesse ter um entendimento e depois sim nós tivemos a união. Deus também teve que trabalhar muito na minha vida, teve muita coisa do passado que eu tinha que confessar e confessar muitas vezes é diante de Deus e diante dos homens, porque tinha uma coisa no meu coração que eu não queria contar ao meu marido, eu disse, eu nunca vou falar ele isso, eu não vou falar porque faz parte do passado. Então, uma vez eu tinha uma amiga, ela também estava passando por uma dificuldade, eu disse a ela assim, então, vamos fazer jejum uma semana, só na parte da manhã. Então, eu estava assistindo uma série de pregações, e eu disse a ela, nós vamos jejuar e por dia a gente ouve uma sessão de pregação para Deus indo nos dando a palavra. Então eu estava orando por ela e por mim, dela era por objetivo dela e o meu era pelo casamento. E nesse período de uma semana, credo, meu Deus, foi uma luta grande, porque Deus falou assim, você tem que contar isso para ele. Ele disse que Deus está brincando. Ele disse, isso não é. Eu falei nada, isso aqui eu entendi mal. Então, eu fiquei metade disse, Deus, como assim? Se é coisa do passado, por que que eu vou trazer à tona? Porque Deus disse assim, é passado que tem que ficar limpo. Você tem que pedir perdão para ele e você pedir perdão para mim, eu aceito, mas você tem que pedir perdão para ele porque ele precisa te conhecer. Você precisa ser um livro aberto diante dele, Meu para que Deus. depois se alguém for falar alguma coisa, ele não vai dizer que você não contou. Você precisa ser um livro aberto diante do teu marido. E disse, meu Deus, mas é coisa do passado. Isso é para a gente ver que o passado interfere muito na nossa vida, no nosso lar. Depois o inimigo traz coisa do passado para destruir o nosso relacionamento. Então Deus me disse, você precisa contar. Eu cheguei em casa aquele dia, estava no trabalho, quando eu recebi essa palavra. Quando eu cheguei em casa, eu desmaiei. Ele disse, vou contar isso. Não. Eu fiquei em estado de morta. Cheguei em casa, desmaiei, fiquei lá no chão, jogando, porque eu não estava conseguindo fazer isso. Porque eu já tinha colocado isso, nunca iria contar. Desmaiaste mesmo? Eu cheguei em casa, eu estava com perna bamba, assim, a estremecer. Eu disse, meu Deus, fazer isso. Meu Deus. Então era Sim, muito o que tu ias falar, né? Que tinhas que sim, sim. falar. Mas eu não falei aquele dia, não. Eu fui embora para trabalhar e disse, se for isso de novo, o Espírito Santo vai me tocar. Aquela insistência.
que faz. Depois fui ouvir outra mensagem, mesma coisa, a mulher repete de novo, disse, fogos. Quanto mais eu disse, eu liguei para os meus irmãos na fé, disse, gente, vamos fazer uma corrente de oração, porque eu preciso contar uma coisa que não está sendo fácil para mim. E vocês orem por mim, para Deus me dar a palavra, para Deus dar entendimento também para o meu marido, porque, enfim. E pronto, eu falei, Deus deu entendimento, ele compreendeu. E foi cada vez que, durante essa semana, cada sessão que eu precisava fazer, que eu precisava confessar, que eu precisava entregar em alguma parte, em alguma área da minha vida. Cada vez que eu fazia uma coisa, eu sentia do lado do meu marido mais flexibilidade para o casamento, porque Meu tipo, chegou a Deus. altura que ele começou a vir, a dizer, a pegar meu dedo, a amarrar fio, pôr anel no meu dedo, tipo assim, do nada, ajoelhava só do nada, então eu falava, aceitas casar comigo? Eu disse, vai estar brincando com o meu coração. Meu Deus. Então, eu comecei a ver transformações, porque uma pessoa que, quando eu falava de casamento, me dizia não com tanta. Parecia que nem me amava, meu Deus. Eu disse, Violência. nossa. Depois, de repente, está só a fazer coisas, ajoelhar, tu queres casar comigo? Colocar nele o meu dedo. Eu disse, meu Deus, eu liguei para minha irmã na altura e disse, olha, estou a sentir transformações. Amém. E depois, quando passou esse tempo, o que acontece? Teve mais uma semana, acho que depois de uns 3 meses, depois dessa semana, eu estava na igreja, a Santa Ceia, e eu estava muito cansada de muitas coisas, porque, enfim, a vida vai nos sobrecarregando e eu estava eu senti muita falta em relação a isso. E eu fui atrás da igreja. Gente, Jesus, ele é sempre presente na nossa vida. Eu fui atrás da igreja sem ninguém falar comigo. E eu chorei. E eu disse, Jesus, aparece para mim. Só que na minha Na cabeça tua também, igreja Jesus, você não poderia participar na Santa Ceia, né? Enquanto não é pode casado, não participa, né? Não, pode participar. Só que eu não estava me sentindo confortável. Eu acho que eu até participei. Só que depois, quando colocaram a música, eu não estava me sentindo mais confortável. Então, eu fui atrás, sozinha, e comecei a ir lá a falar com Deus, a chorar. E eu disse que Jesus aparece para mim, me dá uma palavra de conforto, me ajuda. Só que eu limpei os olhos e disse que eu não queria que ninguém me visse assim. Uhum. E quando eu falei Jesus aparece para mim, é claro que na minha cabeça eu sei que Jesus não ia aparecer fisicamente para mim. Mas pronto, eu orei e fui embora. Quando eu estava indo embora para sair da igreja, eu senti, para eu poder entrar na igreja, eu fui buscar minha saca. Pegando a minha saca, eu olhei para o tapete e vi tapete torto. Gente, eu nunca vi tapete, nunca liguei tapete de igreja, eu vi tapete torto. Então eu fui à frente para endireitar tapete. Eu disse, bom, deixa eu endireitar tapete. Nisso que eu vou endireitar tapete, entra o pastor da igreja na altura. E quando ele entra, é como os passos de Jesus. Eu não vi Jesus, não estou a dizer que eu vi Jesus, mas o passo que o pastor estava a dar era como se fosse o passo de Jesus e ele estava vindo encarando como se ele E ouviu a isso minha no teu espírito. como se ele Meu tivesse ouvido a Deus. minha conversa. E depois ele falou assim, por que tu estás assim, triste? Vem que eu vou conversar contigo. E o homem falou tudo que estava dentro do meu coração, que eu falei sozinha interiormente, eu nem falei audível. Depois ele disse assim, olha, quanto à tua filha, porque eu estava sentindo muito cansada, né? Porque eu crio ela sozinha, sozinha que eu estou falando, tipo, sem ajuda de pais, irmãs, né? Ainda estava muito sobrecarregada. Ele disse assim, quanto à tua filha, tem momentos que nós temos que repreender. Você não pode se sentir triste porque você está repreendendo a tua filha. Ela é tua filha, você repreende para ensinamento. E depois, quando a tua vida de casada, você vai ter que tomar uma decisão. E não, o pastor falou comigo na altura, eu não vou falar aqui o que o pastor falou, para que as pessoas não vão fazer isso, não vão fazer isso. Dizer assim, o pastor falou, eu tinha isso, é isso que eu vou fazer. Por isso que eu não vou falar, não vou contar isso aqui. Então, o pastor me mandou tomar uma decisão. E então, eu tomei essa decisão, mas antes de tomar, eu fiz uma semana de oração. Eu fiquei uma semana de oração depois para tomar essa decisão. Então, quando bateu uma semana, a decisão que eu ia tomar, eu ia dizer para o meu marido assim, no meu coração, eu ia dizer para o meu marido assim, olha, se a gente não for casar, eu vou ter que, infelizmente, terminar contigo, porque eu não consigo mais estar a viver assim. Isso era o que eu ia falar, mas eu fiquei uma semana orando até chegar esse dia. E eu estava muito triste, não estava zangada, eu estava triste. Depois, um dia,
Por exemplo, no meio da semana, meu marido chegou até mim e disse assim: o que é que se passa contigo? Cadê a minha Eltina? Eu disse assim: olha, você mesmo está a matar a tua Eltina levemente, porque eu sou uma pessoa alegre, muito extrovertida, mas só que isso estava me corroendo, estava a ficar muito fraca já de lutar sempre pelo mesmo assunto. E pronto, eu falei isso e seguiu a vida. E depois, quando deu o último dia, eu até escrevi isso, eu tenho isso tudo escrito. Cada dia eu levantava, dizia aquilo que eu estava sentindo, para ver se estava fazendo efeito a oração ou não. E no último dia, eu disse: Deus, é hoje que eu vou falar com ele, olha, que o Senhor possa me guiar. Quando eu fui para falar com ele, eu ia falar essas palavras que eu já disse aqui. Olha, se a gente não casar, eu vou ter que terminar. Eu ia falar isso, mas quando eu cheguei lá, que ele que começou a falar, trocou. Era para eu que falar, ele que começou a falar. E eu que ia fazer a pergunta. Olha, nós vamos casar? Ele que me fez a pergunta. Ele me disse Meu assim: Deus! se nós não. Ele que te perguntou se vocês vão casar. Não, ele me tipo, eu ia perguntar ele assim, eu ia dizer assim: olha, se a gente não casar, vai acontecer isso. Uhum. Aí eu ia falar para ele, mas trocou. Ele que passou a me fazer essa pergunta, ele disse assim: se a gente não casar, o que acontece? E Deus me deu uma fala, Deus disse assim, eu falei assim: não tem outra opção aqui, só tem casar ou casar, outra opção não existe. Glória a Deus! Então isso não veio de mim. Porque tens de dizer casar ou separar, né? Sim, E Deus sim, ali disse: não, é casar e casar. Meu Deus! Como então, nosso Deus eu é. falei isso, Jesus. quando eu falei isso, olha, se firmou dentro de 3 meses, porque teve um mês que aconteceu, eu perdi a minha avó, e no mês seguinte nós casamos. Então, honra e glória de Deus, foi Aleluia. uma luta, foi incessante, mas Deus deu a Glória, vitória. louvado seja nosso Deus. Maravilhoso, né? É E maravilhoso. porque essas lutas todas, se nós não conhecemos a Deus, se nós não estivermos com Deus, muita gente desiste, né? Ou então submete. Nós vemos que há muita gente que está no relacionamento anos após anos, mesmo depois de converter, não consegue chegar nesse momento, né? Não chega esse dia de realmente firmar essa aliança e alinhar todas as restas, né? Com Deus. Isso, Aleluia. isso teve muitas madrugadas orando, orando, buscando a Deus. Teve Mesmo que rolar muito o joelho, né? eu orava na minha cama, orava do lado da cama dele. Olha, meu Senhor, era muita oração. E também, no, a faltar um mês para casar, eu resolvi todo o documento, toda a papelada. E eu tive que ir para Santo Tomé, quando a minha avó adoeceu, eu tive que ir para Santo Tomé. Quando eu voltei, quando eu fui para o registro para fazer, dar entrada a fazer a marcação do casamento, eu fui hoje, documento caducou ontem. Eu disse: "Xê, a faltar um dia, documento caducou." Eu disse: meu Deus, o que aconteceu? E o que, olha como Deus é muito maravilhoso e ele vai fazendo as coisas nos pormenores. Eu não estava a trabalhar na altura e de repente chega uma senhora e fala que precisa de alguém para trabalhar. E eu disse para ela que eu não trabalhava no sábado. E é difícil a gente encontrar trabalho aqui para não trabalhar no sábado. Mas ela aceitou, de boa. Ela disse: tá bom, eu respeito a tua fé e tal, vem trabalhar. E né, eu fui trabalhar durante 2 semanas, se calhar, e deu no valor de 200 euros. Quando deu o valor de 200 euros, foi que eu fui fazer a coisa do casamento, da entrada, e o documento caducou. Então eu tive que ir para Lisboa para fazer documento de novo. E quando eu fui para Lisboa, fiz todo o documento, voltei para casa, eu gastei 200 euros. E a mulher tinha me demitido quando deu 200 euros. Então, todo o papel, todo o dinheiro, Deus já tinha me dado o dinheiro para fazer o documento que ele já sabia que já estava caducado. Então, Deus E foi é trabalhando nesse valor que você precisava. sim, sim, em cada pormenor. Eu
depois, quando fui começar a trabalhar, porque no início não era para fazer a festa, minha tia Laurentina me instigou a fazer festa, tem que ter festa. Ela a festa que ela intitulou, ela não veio, tem que ter festa. Infelizmente E, não fui por uma circunstância de saúde, né? mas Deus usou a tia porque não era para ter nada. Deus disse, não, esse casamento não vai ser assim. Então Deus usou a tia, disse assim, amor, minha tia Laurentina disse, ele respeita muito a tia, ele disse, minha tia Laurentina disse que tem que ter festa, então vamos organizar. E então eu fui, naquela altura eu consegui, eu não gosto de engomar, eu consegui trabalho na lavandaria. Tipo, Deus vai usando coisas, mesmo coisa até que a gente nem dá o nosso melhor. Eu Uhum. fiquei, eu fiquei 30 minutos a engomar uma camisola. Mulher me contou assim mesmo. Fazer tipo, Contratante mesmo assim, em coisas que a gente vê mesmo, que não é 30 minutos natural. em comprar uma camisa ainda foi admitida. Tudo era de Deus. Gente, a Tina fez isso porque ela não trabalhava, era uma estudante, tá em transição, tá saindo de vida de estudante, Sim, uma coisa, estava a organizar casamento, tinha que ali juntar dinheiro em tudo quanto era, né? Então sim. Deus foi provendo. Deus Tem foi algo. prover. Uhum, Diz, amém. Deus Tem foi algo também prover. que eu vejo. Amém, vai. Pode ir. Ok. Deus foi provendo, eu também consegui depois um outro part-time, eu fui fazendo muitas coisas e no final eu consegui ter, eu disse assim, quando eu fazer a lista de convidados e tudo, eu vou tirar o dízimo e oferta. Uhum, Depois que eu consegui organizar todo o dinheiro. Então, eu organizei todo o dinheiro e eu pus no meu coração assim: eu vou tirar tanto valor para o dízimo, tanto valor para a oferta. Gente, é tão maravilhoso que até dízimo e oferta Deus já tinha separado. Aquilo que eu coloquei no meu coração era o valor certo que estava no dinheiro que eu fui colocando à parte para ser dízimo e oferta. Tipo, Deus mostrou mesmo que em todo momento ele uhum. esteve presente para isso acontecer. Foi maravilhoso. Amém, glória a Deus. E hoje eu tinha algo também que eu vi que Deus também trabalhou muito na tua vida. Quando tu começaste a fazer as tranças, tu cobravas 5 euros, né? Eu lembro, tu dizias, fazias trança aí para os estudantes 5 euros. Até nisso houve uma Sim, evolução que hoje tu podes viver, né? És faz tranças profissional. E como o valor, né? Eu creio que naquela altura, quando tu disseste, eu cobro 5 euros por trança, ele tinha 5 euros, trançar uma cabeça toda. Tu dizias, tia, aqui estudante não tem dinheiro, tem que ser isso. E hoje, olha o valor que tu cobras, já consegues viver, né, das tuas tranças. Até isso houve assim, né, uma volta de 360 graus. Alguma vez você imaginou que em pouco espaço de tempo a tua trança poderia valorizar assim tanto? e isso também foi um testemunho, né? Porque eu já, na altura já tinha aumentado um pouquinho mais, eu acho que estava 15, 20 euros, depois que a tia falou comigo e tal. Uhum, E só que eu estava sempre entre fazer trança, fazer part-time, e eu nunca conseguia também encontrar trabalho sem estar sem ter o sábado, né? Então uhum, estava uma confusão. Só que uma vez eu encontrei um part-time que eu entrava às 9, saía às 19 horas. uhum, E eu comecei a não estar bem, porque era muito tempo que eu ficava longe da minha filha. Eu disse que, meu Deus, como assim eu vou meter filha ali das 9 da manhã? 9 não, porque 9 horas que eu entrava no trabalho. Eu colocava ela às 8 para uhum. depois sair às 19 e eu não estava conseguindo mais a ficar bem, estava frustrada. Eu disse, Deus, o senhor tem que me ajudar. Ou o senhor me dá um trabalho que eu entro às 9 para sair às 17, ou o senhor tem que me ajudar de alguma forma. Então, eu fui lendo algumas escrituras, alguns outros livros que ajudam na compreensão, e até eu li uma parte que dizia que os nossos filhos são nossa prioridade. Nós temos que dar mais valor aos nossos filhos do que bens, essas coisas. Eu disse que, meu Deus,
Então, se for só do salário do meu marido também, a gente não consegue. Aqui em Portugal não dá para ver só do salário. Eu disse, então, senhor, como eu também não quero desrespeitar a fé que eu acredito que nós temos que guardar o sábado, então eu vou colocar o dom que eu tenho, que é fazer tranças. O Senhor me abençoa nas tranças para que eu também possa conseguir guardar a fé que é o sábado, porque senão eu vou desrespeitar isso, e se eu acredito nisso e tá a desrespeitar, eu não vou me sentir em paz. Então, eu disse, o Senhor me ajuda, o Senhor me auxilia, o Senhor abençoa para que eu possa trabalhar apenas com as tranças, porque com as tranças eu consigo fazer horário, eu consigo sair mais cedo, e eu Tem consigo mais estar tempo mais a tempo com a minha filha. filha. Então, quando eu falei isso para meu marido, ele já falou, não, isso não pode ser assim aqui, vamos confiar em Deus. Porque toda a minha coisa eu falo Deus. E às vezes ele fala, Deus também sai exagerar. Disse ele assim, temos que crer, vou fazer um mês. Se não der certo, eu saio. Então ele disse, tá bem. Então eu saí do trabalho. Eu não sei, eu fui fazendo part-time, 2 horas, algumas coisas assim, e fui confiando mais na trança, fui depositando mais tempo na trança, e eu fiz na altura eu fiz, ai, como que chama essa coisa? Tem Word, PowerPoint, aquele verde. Enfim, eu fui organizando tudo que cada Excel, cliente que eu... É isso, Excel, Excel. E eu Excel, pedi os ajuda para cálculos. sim, para fazer tudo para mim, para eu ter certeza de quanto que eu ganhava e tudo que eu tirava aí. Depois, na altura, eu percebi que com trança eu já estava fazendo um valor de part-time, né? Porque, tipo, aqui é 800 o salário mínimo. Então, com a trança eu já conseguia fazer 400, 300 por mês. Tipo, esse valor já dá para eu sobreviver, porque é igual que eu estava ganhando também fazendo part-time. Então, olha, com esse valor aqui nós conseguimos. Então, Deus foi abençoando também nessa parte, quando eu não tive mais a necessidade de estar a procurar trabalho no sábado e essas coisas. E quando o Paulo diz, às vezes nós temos que ser contentados no muito e no pouco. Então, tem momentos que nós conseguimos sobreviver, Viver com sim, muito. vivendo com pouco, né? Não comprar coisas muito caras, não exagerar, nós conseguimos viver. E também, quando se Deus também nos colocar no muito, também nós vamos regozijar. Então, eu peguei essa palavra, coloquei no meu coração e disse: olha, para já eu vou viver no pouco. Se um dia Deus também for abençoando cada vez mais, eu vou buscar o muito. E é pronto, então Deus foi abençoando até Amém. nesse aspecto. Deus também abençoou na nossa casa. Eu também estava numa casa, não tinha móveis, não tinha cadeira para sentar. Eu estava muito frustrada. Eu disse, Deus me ajuda, Senhor. Ai, Deus é muito especial, gente. Então, Muito. eu fui orando para Deus para ter uma casa. Eu disse, Deus, não é que eu não estou aparecer, não queria aparecer ingrata, porque tinha muitas pessoas que não tinham casa. Eu disse, Deus, a casa que eu quero ter é mais pelo conforto, não é pela necessidade. Mas eu queria entrar numa casa e estar bem, me sentir bem. Então, eu fui orando, pedindo a Deus isso. No momento que eu estava pedindo, só por causa disso, Deus não estava me correspondendo. Eu disse, espera. E depois eu engravidei do meu filho mais novo e eu já não dava mais a aguentar porque estava no segundo andar e era só escadas. Então um dia eu disse, ali na escada, eu disse que Deus, eu não aguento mais. Só que era improvável, é quase que improvável encontrar a casa onde eu estou, porque aqui casa é muito procurada. E assim que aparece uma, já tem pessoas já arrendadas. Sem falar que eu sou uma pessoa preta, o que é mais difícil ainda algumas vezes. Então, o que acontece? Eu vi uma casa onde eu estou, e disse, meu Deus, eu sinto que essa casa é para mim, é essa casa que eu quero, porque eu já estruturava no meu pensamento para Deus a casa que eu queria. Eu disse, Deus, será que dentro de Mirandela só consegue encontrar a casa que eu quero? E eu já imaginava, já desenhava a minha casa para o Senhor. Aleluia. Então, Isso um dia também é de muito manhã, importante, eu aprendi isso, é a quarta dimensão, né?
É muito importante quando nós pedimos a Deus algo, apresentar os detalhes todo, porque muitas vezes nós pedimos a Deus coisas muito vagamente, não vamos nos detalhes. Depois, quando Sim, Deus já você diz, não, não é assim que eu queria, não estou sentindo. É muito importante nós darmos os detalhes para Deus das coisas que nós queremos, como que nós queremos. sim, sim. Então eu já fui mostrando, ele disse assim, eu quero paredes brancas e sem móveis. Eu queria a casa sem móvel nenhum, porque eu queria decorar da minha maneira. Só que eu fui falar com meu marido, ele disse, não, sem móvel eu também não entro, para a gente ter que comprar pelo menos cozinha tem que ter vontade. Pelo menos tem que ter fogão, forno, geleira, tem que ter. Ele disse, fogo, está complicado. Eu Marido vou é honrar. uma bênção, mas quase sempre o marido é o contraste da mulher, né? O homem é sempre o contraste da mulher. Meu Deus. Eu disse, Deus, olha, se eu quero uma casa vazia. Mas meu marido disse que, pelo menos, se a cozinha estiver montada, ele entra. Aqui, senhor, me ajuda, pelo menos para a cozinha estar montada. Só que eu já não falava mais para as pessoas que eu queria casa, porque quando eu vou falar para as pessoas e as pessoas me indicam casa, eu não gosto. E depois as pessoas falam assim, não, você está procurar casa e eu te mostro, você não quer. Então eu parei de dizer para as pessoas, só fiquei falando no meu coração, intimamente para Deus. E um dia eu vi uma casa, que é essa onde eu estou, automaticamente eu liguei para a pessoa e a pessoa me disse assim, olha, essa casa já não está disponível. Tipo, eu disse, meu coração disse, eu disse, mas eu tinha quase certeza que essa casa já era minha. Tipo, Amém. eu não estou a falar com impotência, não. É aquilo que estava no meu coração, tá vendo? Eu não quero Amém. passar impotência, não. E então, quando eu estava no carro, eu dizia, Deus, não sei porquê, mas eu estava sentindo que que o Senhor ia me dar essa casa. Então, o Senhor disse assim, envia mensagem para tal fulana, que é uma amiga minha. Eu disse, para que eu vou enviar mensagem para ela se homem que tem casa me disse que casa já não está disponível? Mas meu coração estava dizendo, envia mensagem, envia mensagem. Então, eu enviei ela a mensagem e disse, olha, amiga, eu encontrei essa casa muito linda, mas muito da pena porque já não está disponível. Ela disse, como assim já não está disponível se eu marquei para ver a casa? Eu disse, ela, tu marcaste para ver essa casa? Ela disse, sim, eu gostei da casa, marquei, e se calhar eles disseram que não está disponível porque deram-me direito à preferência, ou seja, se eu gostar da casa, eles já não vão vender mais para ninguém. Mas já que tu gostaste, e eu sinto que essa casa não vai caber os meus móveis, porque ela é uma arquiteta, então ela já sabe mais ou menos a estrutura da casa. Eu vou ver a casa, se eu gostar, se eu não gostar, eu já passo para ti. E eu tinha duas coisas na mão, porque se ela não gostasse, se ela gostasse da casa, eu iria ficar com a casa dela, que eu também já gostava. E se ela também não gostava, eu ia ficar com essa. Então, eu estava já com duas coisas que eu queria. Disse, Deus, olha, o Amém. Senhor vai me dar o que for Se ela melhor. mudar, eu fico com a atual casa dela. Se ela não mudar, eu fico com outra. Meu Deus, como Deus faz as coisas, né? E ela veio ver a casa, ela, praticamente, ela já sabia que ela não ia ficar com a casa, porque ela me disse, Tina, se tem que depender de mim, a casa é tua. E então ela Amém. veio e falou com o moço, e ele me ligou. Eu vim ver a casa como uma doida, ocupando uma grande cabeça, bem improvável. O próprio moço perguntou assim, mas essa pessoa tem dinheiro mesmo? Você saiu do jeito que você estava em casa, né? Você foi ver casa assim, dessa forma? Ele disse, olha, eu nem pensei mais, fui Você assim. saiu logo. Olha, gente, tudo mesmo com as pessoas para ver, a gente vê como Deus vai trabalhando. E um dos requisitos, antes de eu entrar na casa, eu disse assim, Senhor, o requisito que eu vou, para eu ter certeza que essa casa está vindo do Senhor, sendo que eu já tinha todas as provas, porque o homem já me disse que a casa era indisponível. Eu enviei a moça a mensagem sem saber que ela estava para ver a casa. Eu nem sabia que ela era amiga do moço que tinha a casa. Então era tudo improvável para eu ter a casa, mas já falando com ela, Deus já estava me dando a certeza que a casa era minha. Mas ainda assim, eu disse, Deus só me dá uma confirmação final. Para eu saber que a casa vem do Senhor, tem que ser, não tem que ter poucas escadas, porque como eu estava grávida, não estava mais conseguir subir as escadas, tem que ter elevador ou poucas escadas. Então, quando eu chego, eu já vi que era um prédio que não tinha elevador. Eu disse, que meu Deus, então só me resta só as escadas, Senhor. Quando
Quando o moço abre a porta, que ele está a subir as escadas, eu estava a contar os degraus que ele estava a subir as escadas. Ele subiu 5 degraus, entrou e disse: "Quem, senhor? Essa casa é minha." Eu disse: "É, Glória a sim, Deus, meu olha, Deus. sim, Deus foi Minha filha mostrando as pede todos coisas." os sinais, né? Aliás, você pede, minha sobrinha não deixa nenhum, todos os sinais que queres para confirmar. Glória a Foi Deus, 5 degraus, né? 5 degraus assim. Aleluia. Entrei, eu tenho uma E casa. para a glória de Deus, em pouco tempo conseguiram mobiliar a casa, né? E a cozinha era montada como meu marido queria. Deus deu mesmo como meu marido. A casa toda era sem móvel, mas a cozinha tinha o fogão, tinha a máquina de lavar, o forno, a geleira, Glória como meu marido pediu. Tinha a parte dele, tinha a minha parte. Olha, a Deus. Deus Deus. foi Deus. maravilhoso. Louvado seja nosso Deus. Gente, vocês que estão conosco Amém. querem fazer alguma pergunta? Não sei se tem pergunta. Estamos a caminhar para o final da nossa live, já estão mais de 1h30 de live. Para dizer que hoje a Eltina também é uma influencer, né? Também tem os seus canais. Falar um pouco do teu trabalho ali como influencer. Hoje também já está a experimentar de escrever, já está uma escritora ali a fazer livros. Ô, Glória, vamos partilhar aí o livro da nossa querida Eltina. Amém? Fala Amém. das tuas plataformas digitais e do trabalho que você tem feito também, a levar esse testemunho de vida, né, compartilhando o que Deus também tem te dado com outras vidas. Deus tem me dado pessoas através de tranças, né? Sempre eu busco falar alguma coisa, não forçando, não gosto de forçar nada, não gosto de ser chata, aquele cristão chato, sabe? Que não pode ver pessoas já fica a falar, não. Eu gosto de ir mais na sabedoria, quando agarrar oportunidades. Então, Deus vai me trazendo pessoas, muitas vezes também eu oro para a vida dessas pessoas. E a parte de ser influencer, né? Até parece um nome muito grande, mas ainda que seja uma pessoa, é maravilhoso para Deus. Então, eu divulgava o meu trabalho, o meu trabalho de trança no Instagram. Quando chegou um dia que uma amiga minha, irmã em Cristo, eu comecei a ter uma alimentação vegetariana, cuidar da minha filha, e nós íamos para o passeio. Então, uma irmã começou a dizer: por que você não partilha a tua comida no Insta, essas coisas? Então, eu fui partilhando na mesma página onde eu faço tranças. E as pessoas começaram a gostar, a ter interesse. Então, eu fiz uma divisão para não estar mostrando trabalho e vida pessoal. Então, eu fiz uma página só para falar sobre vida pessoal, transformação, rotina de mãe, de mulher, de tudo um pouco. Então, fui tendo um público, graças a Deus. Não é uma coisa muito grande, mas são pessoas maravilhosas que vão aprendendo. Através da minha vida, eu fui recebendo muitas mensagens de pessoas que foram conhecer Jesus, de pessoas que. Teve uma moça que casou e veio partilhar comigo a experiência do casamento dela, dizendo que, pelo testemunho que fui partilhando, levou ela também a se firmar em Deus e a casar também. Então, fui tendo muitos pontos de Deus. E Deus foi mostrando que através disso foi tocando em muitas pessoas. Então, eu continuei no Instagram, que é onde eu vou partilhando a minha experiência, os meus testemunhos, no Facebook também, e agora estou no TikTok, que eu falo mais também um pouco da minha rotina aqui de casa, de mãe, de esposa, enfim, e no YouTube também. Eu estou como a minha tia, um pouco de tudo. Tem a quem puxar, né? Divulga aí os nomes da tua plataforma, para quem está conosco também ir ali conhecer o teu trabalho, saber um pouco mais de ti. Eltina, no Instagram, Eltina, Eltina. Dentro disso, no TikTok, Eltina. No YouTube, Eltina Pereira. Sempre Eltina. Amém. Glória Sim, a pronto. Deus.
agora teve um encontro com Deus íntimo, onde eu senti inspirada a escrever livro. E como agora já temos inteligências artificiais para nos ajudar, né, a fazer coisas maravilhosas. Todos os instrumentos que a gente pode usar para levar a palavra, nós vamos usar. Então, contei também a parte, um resumo da minha história, que fala sobre o relacionamento passado, daquilo que eu vivi, e daí como eu fui superando e como Deus foi restaurando. Também falo um pouco numa outra série sobre o casamento, que é aquilo que eu falei para vocês agora, né? Toda alguma trajetória do casamento, aconselhando. E vou falando também um pouco mais, cada vez mais que Deus vai dando inspiração. Eu vou escrevendo, porque tudo tem que ser com o seguimento do Senhor, né? Para que possa ir. Amém. Glória a Deus. Vamos chamar a nossa irmã Dina para ver se tem alguma pergunta, se alguém que está aqui conosco colocou alguma pergunta para a Eltina. Alô, irmã Dina. A paz do Senhor mais uma vez. Temos alguma pergunta aqui dos nossos internautas? Nossos irmãos Graça em e paz Cristo. do Senhor Jesus, mais uma vez. Amém. Nós temos internautas glorificando a Deus também, Aleluia. mas não temos nenhuma pergunta. Glória a Deus. Estão a gostar da Eu live? Podem ficar mais eu uma creio hora. que sim. Eu creio que sim. Eu estou a gostar. Amém. Glória a Então, Deus. Eltina, já afinal, alguma coisa mais assim que você gostaria de partilhar, um conselho para quem está nos ver, um conselho para jovens como tu, né? Ainda és muito nova, mas já estás assim num processo de amadurecimento muito grande, né? Que eu não só por ser a tua tia, admiro muito, né? E louvo a Deus a transformação que Ele fez na tua vida e não só a irmã também. O que você gostaria de falar para essa jovem, para quem está nos ver, ou mais algum testemunho ali muito forte de algo que Deus tem feito? Também fica à vontade e estamos mesmo na reta final. Até porque Olha, a Altina tem um bebê, ela tem um bebê de 5 meses, né? Já fez 5 meses, vão ser 5 meses. vai Tomou mama e está ali com o pai à espera da mãe, né? Glória a Deus, por isso temos que acabar bem, né? Temos que louvar a Deus pela vida do Naldi, né? Que é o marido que aceitou estar ali com os 2 meninos para que ele também estivesse aqui agora, nesse momento de entrevista conosco. Amém. Amém. Olha, o que eu vou falar para o público jovem que ainda não, que são os meus públicos, né? Que ainda não erram ou não estão, ou até estão já no caminho de um passo para relacionamento. Eu vou vos dizer que vocês firmem no Senhor, confia nele, busquem o discernimento e prestem atenção, porque quando Deus nos diz não, dói. Eu não vou dizer que quando Deus nos diz não, não dói, porque tem coisas que a gente quer fazer e Deus não nos permite e dói. Mas uma senhora falou assim, que quando Deus nos diz não, é uma bênção. Então, acredite que o não de Deus é bênção para a nossa vida. Ele está nos dizer não, porque ele já conhece o final. Porque aos nossos olhos parece que é perfeito, que vai dar certo. Mas para Deus ele tem a certeza, porque ele é o conhecedor de tudo e ele já sabe que não vai dar. Então ele diz-nos não. Muitas vezes acabamos ficar frustrados por Deus, mas ainda que frustrados com Deus, mas ainda que você fique frustrado com Deus, aceite essa palavra e não vá contra a vontade de Deus. E tenha no vosso coração que tudo que Deus for falar para nós é para o nosso bem. Eu fui entender eu fui aceitando mais o não de Deus quando eu entendi que a vontade de Deus é sempre o melhor para nós, porque quando as pessoas pregam assim, que tudo seja segundo a vontade de Deus, até parece que Deus é egoísta, porque tipo, tudo tem que ser segundo a vontade dele, tudo tem que ser como Deus quer,
que Deus é esse que também não respeita a nossa vontade. Isso é mentira. Isso é o que o inimigo formou lá na nossa cabeça, que é para a gente não conseguir entender a vontade de Deus. Então, você tem que perguntar qual é a vontade de Deus. E a Bíblia dá a resposta. A vontade de Deus é que a gente tenha vida abundante, que a gente seja feliz, que a gente tenha felicidade. Então, tudo que for para nos fazer mal, para nos tirar a paz, Deus não vai nos permitir. Por isso que Deus fala que não ao julgo desigual, não ao relacionamento antecipado, não a coisas ilícitas. Por quê? Porque são coisas que vai tirar nossa paz, que não vai nos fazer bem. E tenha atenção que julgo desigual não é só igrejas diferentes. Julgo desigual é mais abrangente, é isso, por isso estudem muito, analisem bem o vosso parceiro. Quando eu falo isso, analisar o vosso parceiro é o caráter, né? Se é uma pessoa que de fato te ama, se ele está lá para ti. Mamãe? Sim, filha. Já acabou. Ainda não. Vai ver o pai, mas já vai, tá bom? Enfim. Glória, minha sobrinha neta. É. Então, entendam o que é a vontade de Deus e buscam de fato cumprir a vontade de Deus. Hoje eu não posso voltar para trás, né? Porque tudo também é um ensinamento. Mas a gente fala assim, se for a vontade de Deus, vai acontecer. Nem sempre é da vontade de Deus, Deus permite, mas nem sempre é da vontade de Deus. Então, tenha atenção a isso. E para as pessoas que já estão no relacionamento, que sente, que vive frustrado, que não tem paz. No relacionamento também tem isso, tem discordância, tem momentos de chateação. A gente vive, nós não vivemos num mundo cor-de-rosa, mesmo nós que estamos aqui orando todos os dias, tem dias que passa mesmo limite, mas o que eu vou aconselhar é o diálogo, conversem muito, expõem o que está no vosso coração. Às vezes nós queremos que nossos maridos adivinhem aquilo que está no nosso coração, para ele, aquilo que a gente quer que ele faça coisa que nós nem falamos. Às vezes é bom dialogar, falar aquilo que a gente sente. Também tem muito na área sexual. Muitas vezes as pessoas vivem uma área sexual desgostosa porque não fala. Ah, não gosto que meu marido me toque em tal lugar, mas não fala, não verbaliza. E então, sempre que o marido toca em tal lugar, a gente fica com aquela impostor, aquela raiva, mas o marido nem sempre sabe. Então, é bom a gente falar, olha, eu gosto que tu fazes isso, eu não gosto quando faz isso. E também pergunte ao marido, olha, o que é que eu vou dizer, que também há assuntos que nós também não, nós temos medo ou certo receio, vergonha de falar com Deus. Então, é muito importante levar tudo para o Senhor, ainda nas pequenas coisas, as coisas que a gente acha mais insignificante, sempre é bom falar com Deus, falar que nós estamos cansadas, falar que nós não conseguimos mais. Teve um certo tempo que eu já nem estava conseguindo ter relações sexuais à vontade com meu marido, porque estava muito cansada. Eu fui para Deus e disse, Senhor, por favor, me dê vontade, me dê ânimo de estar com meu marido. Mas antes de eu ir, eu pensei muito e disse, como eu vou falar com Deus essa coisa? Será que é permitido falar com Deus isso? Mas Deus quer fazer É coisas verdade, nós passadas. achamos, nós limitamos muito, sabe? Isso é porque, Altina, por causa da educação que nós tivemos dos nossos pais, né? Nós tivemos uma educação que não tem abertura a falar da vida sexual, da parte sexual. Então, nós também já associamos Deus. Realmente, tu estás a tocar num ponto muito importante, né? Essa linha aqui, essa live está a ser vista por muitas pessoas casadas, né? Então, isso é muito, porque a nossa vida íntima com o nosso marido conosco é muito importante. Se um casal não tem vida íntima estabilizada também, é isso que nós vemos também, é motivo de muito divórcio, muitas separações, né? E nós, às vezes, achamos que são coisas, como eu vou falar isso com Deus, não sei o quê, mas realmente Deus é nosso tudo, Ele também é poderoso para restaurar essa área, mas por causa desse bloqueio que nós não temos, essa intimidade que não tivemos com nossos pais biológicos, né? Também faz-nos ter esse bloqueio com nosso Deus em determinadas áreas da nossa vida. Realmente isso é muito importante, o ponto que tu estás a tocar.
Sim, então é isso que eu aconselho as irmãs, mesmo também os irmãos, levem tudo a Deus e também, por exemplo, tem momentos que nós estamos a sentir muito sobrecarregadas, acaba que as mulheres, eu fui entender isso e quando eu entendi isso foi ajudou muito no meu relacionamento, é saber que mulher acaba assim por estar mais esgotada que o marido. E com isso nós não estamos a desvalorizar o marido que vai trabalhar com coisas que são muito desgastantes. Mas só que para a mulher de 2025 que cuida de casa, cuida de família e ainda ter que ir para o trabalho, fica muito desgastante. Então, nós temos que orar a Deus para pedir que o nosso marido possa também compreender esse passo, essa nossa vida, esse nosso cansaço, respeitar nosso momento, também delegar funções. Olha, eu faço isso, tu fazes isso. É muito importante conversar, dialogar. Eu cheguei a uma torre que eu estava fazendo tudo, porque não, eu tenho que fazer, é minha parte, é minha função. Mas não, Deus também fez o homem para andar em igualdade com a mulher. Não estou falando de igualdade de que nós temos que fazer tudo peito a peito, não estou dizendo nesse sentido, mas igualdade de um sustentando o outro, um auxiliando o outro, um ajudando o outro. E quando Amém. nós chegamos a esse entendimento, levamos também a oração de Deus, que é isso, eu estou cansada, eu não consigo mais, eu estou sentindo sozinha. Fala tudo para Deus, que Deus, do seu jeito milagroso, de Aleluia. misericórdia, vai nos ajudar. Então, para jovens, eu vou dizer isso, faça aquilo que Deus pede, ainda que custe, ainda que não seja agradável aos teus olhos, peça a Deus que Ele possa trabalhar no teu coração, para que Ele possa te ajudar a fazer isso. E para nós que já estamos no relacionamento, mais conversa, mais diálogo, levar tudo também diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É. Então, gente, essa foi nossa live de testemunho de hoje, com a nossa irmã de fé, Eltina Pereira, diretamente de Mirandela, Portugal, né? Uma filha de Deus Altíssimo. Quanta transformação. Louvo Deus muito pela tua vida, né? Hoje mãe de dois, esposa, trabalha fora, e essa bênção, né? De testemunho de vida para nós e a fé muito firme. Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, vocês podem conhecer também a Eltina, como eu já falei, mais nas suas plataformas digitais, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Eltina Pereira, vão encontrá-la ali, amém? Minha sobrinha muito amada. Gente, foi essa nossa live testemunho. Eltina, eu agradeço a tua presença aqui, agradeço por você nos dar essa oportunidade, né, de partilhar aí o teu testemunho, de te conhecer um pouco mais. Creio que edificou muitas vidas. Também quero agradecer a presença da irmã Dina. Muito obrigada por mais uma vez se disponibilizar de estar aqui na parte técnica. Quero agradecer ali a colaboração técnica também do meu marido, Adilson, que está aqui também conosco, tem ajudado muito ali no suporte técnico, né? Eu creio que as coisas todas estavam a passar no rodapé. Adilson não parava ali da parte sempre a colocar coisas no rodapé, né? Louvado seja nosso Deus. Então, essa foi mais uma live, né, de testemunho. Continua conosco, continue a seguir esse canal, continua a partilhar, levar esse trabalho que o Senhor tem colocado no meu coração para mais vidas. Amém? Quarta-feira nós temos a nossa live de pregação. Amém, Eltina? Deixa lá alguma coisa? Amém. Amém. Não, eu disse amém. Amém. Glória a Deus. Então, vocês todos que estão aqui conosco, Deus vos abençoa muito. Continuação de um sábado muito abençoada. Que esse mês de junho, que vai começar amanhã, seja um mês de grandes bênçãos, que o Senhor venha derramar uma porção redobrada, sacudida, transbordante das suas bênçãos infinitas na nossa vida. Amém? Que o mês de junho seja um mês de bênção, nessa segunda parte do ano que Deus está nos conceder, que aquilo que você não conseguiu realizar, não conseguiu ver ainda fisicamente na tua vida, que o Senhor possa te conceder essa graça a partir dessa metade do ano. Amém? Louvado. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Até quarta.
Shalom. Tchau. Glória a Deus.